Seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, você vai descobrir 10 conceitos surpreendentes que vão reprogramar seu futuro. Ideias que não são apenas curiosidades, mas verdadeiros gatilhos de transformação que já estão mudando a forma como vivemos, pensamos e nos relacionamos com a tecnologia, o tempo e o próprio mundo. Fique até o final, porque o último conceito pode mudar completamente a sua visão sobre o futuro. A ideia de uma cidade inteira navegando pelos oceanos parece um impulso surgido da ficção, mas toma forma como um projeto arquitetônico real. O Pangaeus Terrace, concebido pelo estúdio Lazzarini, assume proporções que ultrapassam qualquer embarcação conhecida. Mais de 500 metros de comprimento e mais de 600 metros de largura. Uma estrutura maior que monumentos históricos, moldada no formato de uma tartaruga colossal. Suas acomodações incluem palácios, mansões e supervilas capazes de receber 60 mil pessoas, criando uma metrópole flutuante que nunca precisa de ancoragem permanente. A proposta energética utiliza motores supercondutores de alta temperatura com potência que ultrapassa 900 mil cavalos, alimentados por painéis solares e estruturas aerodinâmicas que captam energia dos movimentos do mar. Cada elemento é desenhado para permitir navegação contínua, sem emissões diretas. O estaleiro dedicado à construção dessa mega plataforma exige anos de trabalho contínuo e bilhões em investimento, com alternativas que incluem financiamento via campanhas digitais baseadas em ativos digitais colecionáveis. A velocidade de cruzeiro de cerca de 5 nós transforma a embarcação em um continente nômade, movendo-se lentamente enquanto mantém sistemas de hotelaria, energia, segurança e lazer, operando como um ecossistema autônomo. O Pangaeus não é apenas um navio, é uma hipótese sobre como sociedades inteiras poderiam existir longe da terra firme. Quando uma cidade aprende a flutuar, o mundo deixa de ser um mapa estático e passa a ser um mar em movimento. Isso parece contrariar a lógica do que um veículo deveria ser, mas está acontecendo diante dos olhos da engenharia moderna. A fusão entre carro elétrico e aeronave vertical cria um terreno totalmente novo, onde autonomia, design e mobilidade se encontram em um único corpo. A princípio, ele surge como um carro elegante, de interiores sofisticados e aceleração precisa, inspirado no desempenho da linha Lucid Air, mas seu alcance projetado, equivalente a mais de 650 km no padrão brasileiro, anuncia uma ambição ainda maior do que apenas eficiência sobre 4 rodas. A tecnologia importada do universo da Fórmula E redefine o papel de motores elétricos de alta densidade, convertendo energia com mínima perda e máxima resposta. Cada componente trabalha em sincronia para entregar uma plataforma estável no solo e leve o suficiente para vencer o ar. Até aqui, tudo parece apenas uma evolução natural da mobilidade elétrica. Mas o verdadeiro ponto de ruptura chega quando surge a autorização da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, afirmando que este veículo não pertence apenas ao asfalto. A capacidade de decolar na vertical muda a própria definição de deslocamento urbano. O mesmo sistema que roda como um automóvel convencional é capaz de abandonar o solo e se erguer com precisão controlada. Esse salto tecnológico não nasce de modismos, nasce do amadurecimento de baterias, estruturas e sistemas de navegação que convergem para uma nova categoria de transporte. A promessa de pré-venda, avaliada em centenas de milhares de dólares, não é apenas um número. É o indício de que esse tipo de mobilidade deixará de ser exceção. Se hoje o Aircar demonstra versatilidade híbrida entre ruas e céus, amanhã pode redesenhar o limite de onde um veículo começa e onde ele termina. Talvez não seja o futuro tentando chegar, talvez seja o passado tentando impedir. Um trem que muda de identidade enquanto avança pelos trilhos não deveria existir com tamanha fluidez, mas existe. O Hitachi Rail Blues Train surge como uma solução híbrida que absorve 3 mundos distintos: diesel, energia elétrica por pantógrafo e baterias. Cada modo se aciona sem ruptura, permitindo que ele continue a viagem mesmo quando a infraestrutura muda ao redor. O resultado é um transporte regional que não depende de um único tipo de rede. O mesmo chassi utilizado no Masácio serve como base para a integração
integração de sistemas que alternam potência, autonomia e silêncio mecânico. Em composições de 3 ou 4 vagões, com comprimentos que variam de pouco mais de 66 até cerca de 86 metros, o Blues Train redesenha a lógica de eficiência energética sobre trilhos. O interior oferece zonas amplas para bagagens, bicicletas, carrinhos infantis e áreas dedicadas às famílias, mostrando que não basta ser eficiente, é preciso ser habitável. A velocidade máxima de 160 km por hora se soma à capacidade total que ultrapassa 200 passageiros, criando uma operação versátil entre pequenos municípios e centros urbanos. A tecnologia de nova geração não reduz apenas combustível, ela diminui ruído, vibração e impacto ambiental, preparando uma malha ferroviária mais adaptável. O trem deixa de ser uma máquina rígida e passa a ser um organismo que responde ao ambiente. A Europa, ao acolher o primeiro híbrido trinode com baterias, estabelece um novo padrão de transição energética sobre trilhos. Quando a conectividade entre regiões depende de eficiência e adaptação, o Blues Train mostra que o futuro do transporte talvez não seja elétrico, nem a diesel, mas todos ao mesmo tempo. Há lugares que parecem funcionar como polos gravitacionais de conhecimento e tratamento médico. Dubai Healthcare City é um desses pontos estratégicos. Criada como zona econômica livre orientada exclusivamente à saúde, educação médica e pesquisa, ela nasceu no início dos anos 2000 com a missão de centralizar especialidades de alto impacto clínico. A primeira fase se dedica à assistência hospitalar e à formação profissional, enquanto a segunda foca bem-estar e prevenção, ainda em desenvolvimento. O complexo reúne mais de 120 instalações, entre hospitais, unidades ambulatoriais e laboratórios, apoiados por cerca de 4.000 especialistas. A proximidade com a Universidade Mohammed bin Rashid de Ciências da Saúde fortalece o ecossistema acadêmico e cria um fluxo contínuo entre pesquisa, formação e atendimento. Pacientes de todo o mundo chegam para procedimentos que vão de odontologia estética a tratamentos de infertilidade, atraídos por infraestrutura avançada e localização estratégica. A experiência clínica é moldada para ser centrada no paciente, apoiada por equipes multidisciplinares e serviços consolidados. Dubai Healthcare City não é apenas um distrito médico, é um enclave projetado para funcionar como capital da saúde global. E quando um lugar é construído para curar em escala internacional, o futuro da medicina deixa de ser uma promessa e passa a ser endereço. O que antes era apenas conceito agora se materializa em um protótipo que alterna entre o céu e o solo sem trocar de passageiro. O Gaze Gov, revelado no evento Tech Day na China, apresenta 2 veículos que funcionam como módulos independentes, mas projetados para cooperar como um único organismo. O nome surge da combinação de termos que unem mobilidade contínua, verticalidade e propulsão elétrica. A cabine superior, dedicada à decolagem e pouso vertical, se acopla ao veículo terrestre autônomo, permitindo que o passageiro permaneça no mesmo módulo independentemente do ambiente. O veículo terrestre navega sozinho, enquanto o módulo aéreo se desprende e sobe verticalmente para prosseguir o deslocamento pelo ar. É uma abordagem modular que trata o transporte como um sistema de encaixe, não como categorias separadas. O primeiro voo bem-sucedido fora das instalações corporativas sinaliza maturidade técnica suficiente para além de testes de laboratório. A proposta de mobilidade integrada sugere um futuro no qual a transição entre solo e ar se torna tão natural quanto trocar de faixa em uma via urbana. A parte terrestre age como infraestrutura móvel, a parte aérea como extensão vertical da malha de transporte. O GAC-GOV representa mais do que um veículo experimental. Ele revela um caminho no qual o transporte deixa de depender da superfície e passa a atuar em camadas simultâneas. Quando o ar se torna um segundo pavimento da cidade, a mobilidade deixa de ser plano e passa a ser volume. A Acamerai M7 chega ao mercado como uma câmera inteligente feita para quem exige velocidade, qualidade e automação total. Equipada com inteligência artificial de última geração, ela reconhece cenários, ajusta luz, foco e cores em tempo real, garantindo fotos perfeitas mesmo para quem não entende de fotografia. Seu sensor de alta resolução, aliado ao processador neural, entrega imagens nítidas, vídeos estáveis em 4K e desempenho superior em baixa luz. Com conectividade instantânea,
instantânea, a M7 envia conteúdos direto para redes sociais em segundos. É a união de tecnologia, praticidade e performance profissional, ideal para criadores, negócios digitais e produção de conteúdo. O céu costuma ser reservado para aeronaves convencionais, mas o Vehicle XP4 redefine esse espaço com uma ambição incomum. Criado para transportar 4 pessoas, ele incorpora 4 turboventiladores que podem se inclinar e girar, permitindo transições rápidas entre voo vertical, voo horizontal e condução terrestre. É um supercarro aéreo que se adapta ao ambiente como se fosse uma extensão do próprio piloto. O interior, configurável como o de um super iate, revela a intenção de combinar luxo extremo com funcionalidade aeronáutica. O sistema elétrico integrado recebe suporte de uma tecnologia de extensão de alcance baseada em hidrogênio, ampliando a autonomia e fortalecendo redundâncias de segurança. Nos casos extremos, um paraquedas balístico é acionado como último recurso para preservar vidas, um mecanismo incomum para esta categoria de veículo. A parceria com a Silent Yachts cria um elo direto entre o XP4 e o catamarã elétrico Silent 120, unificando linguagem estética e soluções de engenharia. A fusão entre design náutico e aviação urbana transforma o veículo em uma peça de mobilidade multimodal, capaz de se deslocar entre água, ar e terra com coerência visual e técnica. O XP4 antecipa um panorama em que aeronaves pessoais deixam de ser privilégio de poucos e se tornam ferramentas de deslocamento destinadas a contextos variados. Quando um veículo assume múltiplos papéis sem perder identidade, ele inaugura um novo modo de pensar o transporte. Não mais um caminho, mas uma camada inteira do espaço. Um veículo que parece desafiar o limite do que uma bicicleta elétrica deveria ser, emerge como uma proposta de mobilidade urbana precisa e silenciosa. O Cyclotech Cruise Up nasce da combinação entre leveza estrutural e um mecanismo giroscópico exclusivo, chamado C-Drive, que estabiliza o movimento mesmo em ruas densas e imprevisíveis. Não se trata apenas de um meio de transporte. É uma solução pensada para o corpo humano em movimento dentro das cidades. A estrutura em alumínio de alta qualidade reduz peso sem comprometer resistência, permitindo que o veículo seja transportado, conduzido ou manobrado com fluidez. O motor elétrico, projetado para ser potente e discreto, oferece assistência contínua ao pedal, criando a sensação de deslocamento constante sem rupturas mecânicas. A eficiência energética se traduz em autonomia para vencer ladeiras, longos trechos e trajetórias sinuosas. Cada detalhe técnico existe para facilitar o deslocamento em ambientes urbanos congestionados. A estabilidade aumentada pelo sistema giroscópico reduz a oscilação do guidão, enquanto a geometria do chassi distribui peso e vibração de forma equilibrada. O Cruise Up funciona como um híbrido entre bicicleta e microveículo, respondendo de forma imediata às forças impostas pelo terreno. Essa abordagem sugere um futuro em que a mobilidade leve se torna tão tecnológica quanto os grandes veículos elétricos. Quando pequenas máquinas conquistam estabilidade com precisão cirúrgica, compreende-se que a revolução urbana não depende de tamanho, mas de controle. Entre máquinas de locomoção avançada, o Unitrigoto surge como um quadrúpede inteligente que parece compreender o terreno antes mesmo de tocá-lo. Ele incorpora a tecnologia própria 4D LAR L11, capaz de reconhecer o entorno em 360 graus por 90 de amplitude vertical, permitindo que cada passo seja calculado com precisão quase orgânica. Mais do que um robô, ele funciona como uma plataforma de interação contínua entre humano e máquina. O preço de $1.600 posiciona o Goto como um dispositivo de acesso relativamente amplo em comparação às soluções tradicionais de robótica avançada. A conectividade integrada, Wi-Fi 6, Bluetooth e rede móvel de quarta geração, permite transmissão de imagens em alta definição e controle remoto via aplicativo, transformando tarefas complexas em operações acessíveis. A autonomia entre 2 e 4 horas amplia o alcance das aplicações, desde inspeções até interações recreativas.
O sistema ISS 2.0 aprimora a habilidade de acompanhamento lateral, permitindo que o robô se relacione com humanos de maneira mais natural e responsiva. Atualizações de software realizadas online mantêm o dispositivo evoluindo mesmo após a compra, criando uma plataforma viva e adaptável. O Goto representa uma mudança conceitual. Robôs deixam de ser máquinas distantes e passam a ser companheiros operacionais. Quando a tecnologia aprende a caminhar ao lado do ser humano, o futuro da robótica pessoal deixa de ser previsão e se torna presença. Para quem não enxerga o mundo com clareza visual, o Orcam My Eye funciona como uma extensão cognitiva que traduz imagens em som em tempo real. Acoplado a óculos, o dispositivo captura, interpreta e descreve textos, rostos, objetos e cores, oferecendo autonomia imediata a pessoas com deficiência visual. A tecnologia não se limita à leitura, ela cria uma ponte sensorial entre ambiente e usuário. O dispositivo aceita comandos por toque, voz ou gestos, permitindo controle sem esforço físico significativo. A inteligência artificial integrada responde a perguntas, amplia textos e imagens e opera uma lupa inteligente capaz de adaptar leitura a diferentes graus de necessidade. A compatibilidade com mais de 140 idiomas transforma o aparelho em solução global. Recursos que antes exigiam múltiplas ferramentas, como leitura, identificação e navegação sensorial, agora coexistem em um único módulo leve e silencioso. As opções de parcelamento tornam o valor inicial superior a $4.000, menos impeditivo para usuários que dependem dessa tecnologia para recuperar parte da independência diária. O Orcam My Eye revela que acessibilidade não é um luxo, mas um mecanismo de igualdade. Quando um dispositivo devolve informação ao mundo de forma imediata, ele não apenas descreve a realidade, ele devolve participação. O ato de pagar por si só raramente é tecnológico, mas isso muda com o Samsung Biometric Card IC. O chip S3B512C integra em um único componente um sensor de impressão digital, um processador seguro e um elemento criptográfico dedicado. Essa fusão transforma o cartão em uma plataforma de autenticação completa, eliminando a necessidade de assinaturas ou códigos numéricos. As certificações internacionais, incluindo EMV e o nível 6 Plus de garantia Common Criteria, consolidam o cartão como solução robusta para transações sensíveis. O sistema permite armazenar até 3 impressões digitais, mantendo todas elas criptografadas e isoladas em hardware. A leitura biométrica ocorre diretamente no cartão, reduzindo o risco de interceptação e otimizando o tempo entre aproximação, verificação e autorização. A escolha de premiar o dispositivo como melhor inovação em cibersegurança na CES 2023 indica reconhecimento da indústria para um conceito que promete transformar pagamentos em uma experiência de identificação instantânea. O valor reduzido após desconto reforça seu posicionamento como tecnologia avançada com acesso ampliado ao consumidor. Quando a identidade se torna a chave do próprio pagamento, o cartão deixa de ser apenas um plástico transacional. Ele se converte em um fragmento portátil da pessoa que o utiliza e redefine o que significa autenticar. E agora que você conheceu esses 10 conceitos surpreendentes que já estão reprogramando o futuro, a pergunta é simples: qual deles mexeu mais com a sua visão de mundo? Tudo o que vimos aqui não é ficção. É o começo de uma nova era que já está acontecendo agora. Se você quer continuar à frente do seu tempo, não se esqueça de se inscrever no canal Invenções e Inovações, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem também precisa abrir os olhos para o futuro. Nos vemos no próximo episódio.